Fala galera, hoje é dia de A Saga da Fênix Negra. Galera, no último vídeo eu falei pra vocês que eu mudei um pouquinho o cenário, mas eu não expliquei o que eu fiz aqui, né? Eu coloquei 3 nichos aqui, mas eu acho que não dá pra ver o primeiro lá em cima. Esse primeiro aqui de baixo eu tenho a coleção da Salvat, que é essa daqui. Completa praticamente, né? Aqui eu tenho aquela outra coleção da Salvat de capa vermelha. E lá em cima eu tenho a coleção nova da Eagle Moss da DC. Eu tenho mais alguns outros nichos aqui que vocês não conseguem ver. Coloquei aqui algumas coisas que estavam espalhadas em outras paredes. E os quadros que antes ficavam aqui em cima eu coloquei aqui embaixo, os dois. Algum dia eu vou fazer um vídeo, eu vou mostrar pra vocês todas as coisinhas que eu tenho aqui. Se vocês se interessarem, deixa no comentário do vídeo aqui embaixo. A Saga da Fênix Negra, ela foi escrita por Chris Claremont e ela foi desenhada pelo John Byrne. Ela foi desenhada e co-escrita pelo John Byrne. Isso em 1980. Foi uma época em que os X-Men eles estavam em crise. A revista dos X-Men não vendia muito bem. Eles chegaram a ser cancelados na década de 70. E essa dupla, ela começou a resgatar os X-Men, a fazer uma nova geração de mutantes. E ela começou a popularizar os X-Men. E esse foi o arco que marcou completamente a vida e a revista dos X-Men, que fez com que virasse febre e daí pra frente começasse a emplacar como as revistas mais vendidas da Marvel, se não a mais vendida. É uma das sagas mais famosas dos X-Men. Ela revolucionou o mundo dos mutantes. Ela apresenta novos personagens que vão ser muito importantes para todo o universo dos X-Men, como a Kitty Pryde, a Emma Frost, o Senador Kelly e a mutante a Cristal. Esse encadernado que eu tenho aqui é da coleção da Salvat. Ela tem a história completa, do comecinho até o final da saga da Fênix. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com o HQ online para vocês verem se vocês quiserem. Lá tem toda a história completa. Mas antes aproveita e clica no botão vermelho aqui embaixo de se inscrever, que isso me ajuda muito no crescimento do canal. Antes de tudo, de começar a história, eu preciso explicar 2 pontos. O que é a Força Fênix? É um poder infinito e muito poderoso. Ele basicamente é toda a essência de vida e de destruição. É uma das 10 entidades mais poderosas de toda a Marvel. Ela só perde para o criador de tudo. É dito aqui nessa história mesmo que ela é mais poderosa até do que o próprio Galactus. Comparar a Força Fênix com os humanos é tipo comparar um ser humano com uma ameba. É tipo... Ela é representada por algumas cores. Nesse encadernado ela é representada pela cor verde, que representa a bondade, a pureza. E pela cor vermelha, que representa o ódio, a raiva. E a outra questão é, como a Jean Grey conseguiu esse poder? Em uma outra história dos X-Men, voltando do espaço, eles tiveram um problema com a nave e a Jean Grey ela foi exposta a uma radiação cósmica e pouco antes de morrer, essa entidade abordou a Jean Grey, que ela é uma das mutantes mais poderosas da Terra. A Força Fênix, ela colocou a essência dela no corpo da Jean Grey, então com isso a Jean Grey conseguiu sobreviver e absorveu esse poder que foi dado a ela. Só que é um poder cósmico infinito, que para um ser humano suportar isso é muito complicado. E depois do regresso deles à Terra, então ela voltou como sendo a Fênix. Não consigo resumir essa história para vocês sem dar algum spoiler. Então vamos logo para a história, senta aí. Só essa capa, ela já é um spoiler. Senta que lá vem a história. O grupo dos X-Men nessa época são o Ciclope, Colossus, Wolverine, a Tempestade, a Fênix, que é a Jean Grey, e o Noturno. Eles estão voltando de uma outra missão e eles chegam na Mansão Xavier e eles encontram o Professor Xavier, que ele também estava no espaço, estava em outra missão
ele estava com o povo, os Shi'ar, com o Império Shi'ar, que inclusive ele tem um romance com a imperatriz dessa raça, mas isso não vem ao caso agora. Depois da última missão, eles agora estão em paz, eles têm um tempinho aí de folga para treinar, para curtir, sei lá. Só que a Jean Grey não tá muito bem, ela tá tendo uns flashes de uma época no passado, no século XVIII, onde ela é noiva de um cara, do Jason Wingard. Esse tal de Wingard, ele é um inimigo antigo dos X-Men, ele é o Mestre Mental. Ele se aliou ao Clube do Inferno, onde os membros desse clube são empresários, são políticos, gente influente, e é um grupinho dentro desse clube são feitos de mutantes, onde o líder deles é o Shaw, o Sebastian Shaw. E esse cara, ele quer derrotar os X-Men para dominar o mundo, típico. E os ataques desse Wingard, eles foram feitos com a ajuda da Emma Frost, porque o Wingard, que é o Mestre Mental, ele consegue só fazer algumas ilusões, mas ele consegue entrar na mente da Jean Grey com a ajuda da Emma Frost, porque ela também é uma telepata, do mesmo jeito que a Jean Grey é, só que sem a Força Fênix, lógico. O Clube do Inferno e os X-Men, eles descobrem que existem 2 novos mutantes, e eles vão atrás dessas pessoas para tentar descobrir quem são. Eles descobrem que uma delas é a Kitty Pryde e a outra é a Cristal. Só que os X-Men, eles acabam caindo numa emboscada e eles são capturados. Mas eles conseguem se salvar, eles conseguem salvar essas 2 mutantes. Elas não entram para a equipe agora, mas elas vão ser muito importantes mais pra frente, principalmente a Kitty Pryde. Só que é nessa história que elas surgem. Depois de tudo isso, os X-Men eles voltam pro Clube do Inferno para tentar descobrir quem tá por trás disso, quem é esse tal de Sebastian Shaw. Só que dessa vez a investida psíquica do Wingard na mente da Jean Grey acaba dando muito certo, porque ele começa a controlar a mente dela, ela começa a ver como se ela realmente fosse essa pessoa do passado, e ela começa a ver tudo dessa época. Então os X-Men, que são os amigos dela, ela vê como se fossem alguns inimigos. Isso faz com que ela se volte contra os amigos dela e ela se alia ao Clube do Inferno, sendo manipulada pelo Wingard. Nesse tempo ela é chamada de Rainha Negra. Os X-Men são capturados e torturados, e o Ciclope e a Jean Grey nessa época eles têm um romance, eles são um casal e eles têm um elo psíquico, eles conseguem se comunicar telepaticamente. E para tentar salvar a Jean Grey, o Ciclope ele vai num plano astral, só que o Wingard ele estava preparado para isso, e ele encontra o Ciclope nisso, e ele acaba matando o Ciclope no plano astral, na frente da Jean Grey. Só que isso faz com que ela desperte da ilusão. Os X-Men conseguem derrotar o Clube do Inferno, o Wingard e o Shaw e a equipe dele, e com isso a Jean Grey fica livre do domínio dele. Só que isso fez com que a Jean desestabilizasse o controle que ela tem mental sobre a Força Fênix que está dentro dela. E a Força Fênix começa a tomar o corpo da Jean Grey. Na fuga depois dessa batalha com o Clube do Inferno, a Jean Grey ela começa a perder completamente o controle para a Força Fênix. E ela acaba destruindo a nave que eles estão. E agora ela realmente se mostra como sendo a Fênix Negra. Inclusive você pode perceber nessa hora a mudança da cor da roupa dela. Ela ataca os X-Men porque ela quer separar completamente o elo que existe da Jean Grey humana para a Força Fênix, para a Fênix Negra. E ela derrota os X-Men muito fácil. E com isso ela se torna definitivamente a Fênix Negra. Da Filha da Luz, ela foi para a Portadora do Caos. Agora, sem controle, a Jean Grey, a Fênix Negra, ela se torna a criatura mais perigosa do universo. Ela parte para o espaço e ela acaba destruindo um cruzador do Império Shi'ar. Lembra o Império Shi'ar lá que o Xavier tava? E ela chega numa galáxia e ela devora uma estrela, um sol dessa galáxia, só porque ela tava com fome. E destruindo esse sol, ela mata a galáxia inteira. Ela mata mais de 5 bilhões de seres vivos. Depois de tudo isso, ela volta para a Terra, ela vai até a casa da Jean Grey para tentar
separar de uma vez por todas a Jean Grey da Fênix Negra. Só que nesse processo ela encontra os X-Men. Agora o X-Men tá com a ajuda do Fera. O Fera não estava no começo porque ele virou um Vingador. E agora, para essa batalha, ele vai ajudar os X-Men. Ele se junta com a ex-equipe dele para tentar salvar o planeta da Fênix Negra. Eles começam a batalha e de repente o Anjo chega carregando o Dr. Xavier. E ele e a Fênix começam uma batalha psíquica. E a proporção dessa batalha é gigante. Só que o Professor Xavier ele consegue fazer um bloqueio mental para que a Jean Grey não invoque de novo a Fênix no corpo dela. Ela acaba voltando a si por um tempo, ela perde os poderes da Fênix e ela fica só com os poderes telepáticos e telecinésicos que ela sempre teve como mutante. Só que essa batalha mal termina e eles são teletransportados para uma nave Shi'ar, onde eles se encontram com a Imperatriz, a Lilandra, e ela julga que a Fênix ela deve pagar pelos atos dela por ter matado bilhões de seres vivos, por ter destruído um sol e uma galáxia inteira, tipo assim. Só que os X-Men eles se recusam a entregar a companheira deles, né, lógico. E eles entram em conflito então com o Império da Guarda da Lilandra. Só que eles são facilmente derrotados e acaba sobrando só o Ciclope e a Jean Grey. Eles conseguem entrar numa estrutura dentro de uma lua que eles estão. E nessa estrutura tem uma arma alienígena. E um pouco antes de perder essa barreira mental que o Professor Xavier colocou na mente dela naquela batalha entre ele e a Fênix, ela se despede do Ciclope e ela se mata com essa arma alienígena. E ela faz isso para salvar a humanidade. A gente vê o tempo todo, enquanto a Jean Grey está sendo manipulada pela Fênix Negra, o conflito que tem dentro dela, porque ela não quer fazer aquilo. Quem está fazendo aquilo na verdade é a Força Fênix. Só que a Força Fênix nunca ia deixar o corpo da Jean, então ela se mata. Inclusive nessa cena, o Vigia aparece. Esse Vigia é uma entidade que ele registra todos os atos históricos do universo inteiro. Todos os acontecimentos importantes de qualquer parte do universo, ele tá lá vigiando, registrando aquilo. Inclusive esse cara apareceu na Guerra Civil. E ele registra esse fato, a morte da Jean Grey. E ele fala que a Jean Grey poderia viver o bastante para se tornar uma deusa. Só que ela preferiu morrer como uma humana. E assim acaba a história. Um tempo depois tem o funeral da Jean Grey. E o Ciclope, ele abandona os X-Men por um tempo, depois que a mulher que ele amava acabou morrendo. O que eu acho dessa história? 36 anos fez essa história. Essa história é de 1980 e ela continua sendo épica. Existiu uma polêmica em volta dessa história por conta do destino da personagem da Fênix, da Jean Grey. Ao transformar a Jean Grey, que era uma garota doce e adorável, no que ela se tornou sendo a Fênix Negra. Tipo, uma personagem que tinha só os poderes de telecinese se tornou em uma divindade de poder infinito. Os escritores criaram um monstro com essa história. Durante várias histórias a Fênix só precisava estalar os dedos que galáxia acabava. E como esse poder foi corroendo ela. A arte dessa história, eu acho ela muito boa. Ela é bem antiga e ela não fica datada. Ela é bem colorida, mas ela não tem aquele aspecto que a HQ velha tem. A única coisa que ela tem um pouquinho a mais do que as histórias modernas, ela tem bastante descrição de pensamento, de cenário, de ação, que isso daí era muito comum nas HQs antigas, mas nas novas isso já não existe muito mais. Mas também não é excessivo, não é alguma coisa que vai te cansar muito. O começo dessa história, assim, ela é um pouquinho mais parada, isso na minha opinião. Só que da metade pra frente você não para de ler, você quer ir até o final para entender, para saber o que vai acontecer. Recomendo muito que vocês leiam essa HQ, que vocês leiam essa história. Vou deixar na descrição aqui embaixo o link. Então, se vocês tiverem a oportunidade, leiam. Então é isso, galera. Se você não se inscreveu ainda, clica no botão vermelho aqui embaixo se inscrever, que isso ajuda muito no crescimento do canal. Deixa seu curtir no vídeo, comenta o que você achou dessa história, compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado, valeu e até mais.